O que realmente estava acontecendo por trás do brilho e do flash do rei do pop e da rainha do pop? Madonna, a ousada rainha do pop, e Michael Jackson, o misterioso rei do pop, chegaram de braços dados ao Oscar. O mundo estava se perguntando: seria isso um golpe publicitário ou o início de algo mais profundo? Haveria algo mais do que o fato de serem apenas celebridades? Em meio a tudo isso, o legado de Michael Jackson há muito tempo está sujeito a controvérsias, com algumas especulações sobre sua vida pessoal. As acusações de impropriedade foram amplamente divulgadas. Mas será que essas alegações são verdadeiras? Vamos ouvir a própria rainha, aos 51 anos de idade, que decidiu revelar a verdade sobre o tempo que passou na companhia do rei do pop. As alegações. Michael Jackson, sem dúvida uma das figuras mais icônicas e influentes do setor de música pop, com suas canções eletrizantes e inovadoras, também era conhecido como o rei do pop. E do outro lado estava Madonna, que sempre foi considerada a rainha do pop. Como dois dos maiores artistas de todos os tempos, era inevitável que eles se cruzassem em algum momento. Madonna e Jackson se conheceram na década de 1980, no auge da fama de Jackson como artista solo, quando o estrelato de Madonna estava em constante ascensão. Os monarcas da música pop, que coincidentemente nasceram em agosto de 1958, também compartilhavam o mesmo empresário que os apresentou um ao outro. Mas fora dessa fase com Madonna, sua carreira começou a desandar quando surgiram alegações sexuais online sobre ele com um garoto chamado Jordy Chandler, que ele conheceu aos 34 anos de idade. Esse encontro marcou o início de um dos capítulos mais controversos de sua vida. As alegações de comportamento inadequado vieram à tona, atraindo intenso escrutínio da mídia e debate público. Na época, Jordy tinha apenas 13 anos de idade, e sua família se envolveu em eventos que afetariam a imagem pública e a carreira de Michael no futuro. Michael passava muito tempo com o garoto, tornando-se muito próximo de Jordy e de sua família. Muitas vezes vistos juntos, Michael convidou Jordy para ficar em seu conhecido rancho Neverland, uma atitude que muitos consideraram bastante perturbadora. Michael aparentemente passou várias noites na mesma cama que Jordy, um hábito que se estendeu por mais de 30 noites. Muitas pessoas ficaram alarmadas imediatamente com a ideia de um adulto e um jovem dormindo juntos sem nenhum amor ou histórico familiar. Para alguns, isso parecia uma simples demonstração de confiança ou amor. Michael Jackson afirmou pessoalmente que não havia nada de impróprio nisso, alegando que se tratava de proporcionar um ambiente seguro e carinhoso, onde as crianças pudessem se sentir protegidas. Ele disse que achava uma coisa linda os jovens dormirem em sua cama. É realmente apropriado que um homem de 44 anos compartilhe o quarto com uma criança que não tem nenhum parentesco com ele? Isso é uma coisa bonita. Isso não é preocupante? Michael Jackson foi ainda mais longe para defender suas ações, comparando-as ao papel de um guardião que cuida e conforta uma criança. Ele disse que se via como um protetor, alguém profundamente comprometido com o bem-estar das crianças em sua vida. Mas nem todos estavam acreditando nas explicações de Michael. A situação toda não apenas perturbou a família de Jordy Chandler, mas fez com que as pessoas em todo o mundo levantassem as sobrancelhas. Sério, quantos homens adultos acham que não há problema em dividir a cama com uma criança com quem não tem parentesco? Foi estranho, para dizer o mínimo, e os críticos foram rápidos em exigir respostas. A insistência de Michael em dizer que tudo não passava de amor e carinho inocentes não agradou a muita gente. A mídia começou a cobrir o assunto à medida que ele se desenvolvia e logo se transformou em um show público. E então, veio a bomba. A família de Jordy acusou Michael de passar dos limites. As alegações, conduta sexual imprópria. As manchetes explodiram e a imagem de rei do pop despencou. As acusações incluíam alegações de má conduta sexual, e o caso logo ganhou as manchetes em nível nacional. Isso fez com que Michael ficasse famoso por todos os motivos errados e colocou em risco seu status de superstar internacional, que antes era perfeito. Michael Jackson optou por resolver a questão extrajudicialmente, em vez de passar por um julgamento prolongado e extremamente público. Ele pagou muito dinheiro para evitar o drama e o escrutínio de uma disputa legal prolongada. Segundo consta, o acordo foi de 25 milhões. Os 20 milhões foram diretamente para Jordy Chandler, enquanto os 5 milhões de reais restantes foram para seus pais e seus advogados. Alguns disseram que Michael pagou essa taxa porque queria evitar o estresse de ir a um julgamento e talvez ter sua vida pessoal e atividades expostas ao público. Outros, por outro lado, achavam que Michael estava tentando escapar dos resultados de sua conduta, de modo que o acordo indicava culpa. A opinião pública estava em toda parte. Os fãs se uniram em sua defesa, jurando que ele havia sido apenas mal compreendido, apontando para suas décadas de filantropia e afeição genuína pelas crianças. Michael, é claro, manteve sua inocência, dizendo que sua infância conturbada moldou sua profunda conexão com as crianças. Ele acreditava que as crianças eram puras e honestas, um contraste com os adultos que frequentemente o traíam.
Mas vamos ser realistas. Muitas pessoas não ficaram convencidas. O acordo levantou uma questão gritante. Se ele era inocente, por que desembolsar os 25 milhões? As dúvidas só aumentaram quando mais alegações surgiram no início dos anos 2000, arrastando Michael de volta aos holofotes por todos os motivos errados. Para os céticos, isso não era apenas fumaça. Tinha que haver fogo. As repetidas acusações pintaram um quadro preocupante que alguns acreditavam validar seus piores temores sobre o relacionamento de Michael com crianças. Essas dúvidas foram reforçadas quando outras acusações contra Michael surgiram nos anos seguintes, incluindo outro caso bem divulgado no início dos anos 2000. É difícil entender completamente os motivos e as ações de Michael Jackson. Em muitos aspectos, ele foi um homem que permaneceu um mistério para o público, tanto amado quanto questionado. Ainda hoje, suas ações, especialmente em relação às suas interações com crianças, causam polêmica. Alguns dizem que ele foi vítima de má interpretação, enquanto outros afirmam que suas ações eram erradas e arriscadas. Talvez a verdade nunca seja conhecida com exatidão. O legado de Michael Jackson sempre estará ligado, no entanto, ao debate sobre sua vida pessoal. Ainda é um assunto de conversa muito tempo depois de sua morte. O complicado vínculo com Madonna. Enquanto todo esse drama se desenrolava na vida de Michael Jackson, havia um outro lado de seu mundo que poucas pessoas conheciam. Não eram apenas as acusações ou a pressão de ser o rei do pop. Michael tinha uma conexão especial com outro ícone do mundo da música, Madonna. Sim, a própria rainha do pop. Eles eram dois dos maiores astros da época, e embora o mundo os visse separadamente, havia de fato um vínculo entre eles que ia além das manchetes. Madonna e Michael Jackson eram frequentemente vistos juntos, em eventos, no palco ou simplesmente saindo juntos. Naturalmente, isso fez com que os boatos começassem a se multiplicar. Eles eram apenas amigos ou havia um segredo quente por trás dessas aparições icônicas? A verdade? Ninguém sabia ao certo, e isso só aumentava a intriga. Alguns acreditavam que eles eram simplesmente almas gêmeas, megastars que entendiam o peso sufocante da fama constante. Mas outros estavam convencidos de que havia algo mais na história. Como poderia não haver? Sua química inegável e a maneira como eram constantemente comparados um ao outro tornavam difícil descartar a ideia de uma conexão mais profunda. Uma coisa estava clara: o vínculo deles não era uma amizade comum entre celebridades. Ela tinha camadas, complexas, ardentes e ocasionalmente bagunçadas, assim como a fama que ambas tinham. Fosse por admiração mútua, rivalidade ou algo intermediário, a dinâmica deles mantinha os fãs em dúvida e os tabloides em polvorosa. Ser famoso parece um sonho para muitas pessoas. Quem não gostaria de ter um estádio lotado de fãs torcendo por eles, luzes piscantes acompanhando todos os seus movimentos e o mundo sempre ouvindo suas músicas? Mas para Michael e Madonna, a fama era mais uma faca de dois gumes. Nem tudo era glamour e brilho. Eles não tinham apenas que lidar com as pressões normais do setor de entretenimento. Eles tinham que lidar com o peso dos olhos de todos sobre eles o tempo todo. Cada palavra que diziam, cada passo que davam, estava sendo analisado. Se Madonna usasse uma roupa provocante, ou Michael tentasse algo novo com sua música, o mundo rapidamente os julgava. Era como um ciclo interminável de atenção, sem escapatória. E foi aí que a conexão deles se tornou algo mais profundo. Ambos entendiam o que era estar sob um microscópio. Ambos sabiam como era a sensação de serem criticados pelas pessoas, de terem todos os seus movimentos dissecados. Por um breve momento, quando estavam juntos, não precisavam se explicar. Eles podiam simplesmente ser eles mesmos, longe do julgamento do mundo. Havia um certo conforto nisso, uma experiência compartilhada que somente alguém na posição deles poderia realmente entender. Mas vamos ser realistas. As coisas não estavam nada fáceis para nenhum deles. Michael estava mergulhado em seu próprio pesadelo pessoal, lutando contra as alegações explosivas que envolviam George Chandler e que ameaçavam arruinar sua carreira e manchar seu legado. Enquanto isso, Madonna não era alheia à sua cota de drama. A mídia parecia tê-la na descagem rápida para críticas, criticando tudo, desde sua música até sua imagem pública. E nem vamos começar a falar de sua vida pessoal. Ela foi criticada por ser muito sexual, muito controversa, e às vezes, pelas duas coisas ao mesmo tempo. Não importava o que ela fizesse. O público sempre parecia encontrar um motivo para destruí-la. Assim como Michael, Madonna estava presa sob a lente de aumento da fama, examinada em cada movimento e submetida a padrões impossíveis. Em um mundo que exigia perfeição, mas que prosperava com suas falhas, ambos sabiam como era ser constantemente incompreendido. E talvez, apenas talvez, essa experiência compartilhada tenha criado um vínculo mais profundo do que a maioria das pessoas poderia entender. Não se tratava apenas de ser famoso. Tratava-se de sobreviver aos holofotes implacáveis da fama. E nisso, eles encontraram consolo um no outro.
Apesar da tempestade que se abateu sobre Michael, ele tinha um exército leal de apoiadores, que o apoiavam. Seus fãs o amavam ferozmente e acreditavam que ele era incompreendido. Eles o defenderam quando a mídia o pintou como um vilão, e foram rápidos em dizer que Michael era apenas um homem que queria fazer a diferença no mundo. Acreditavam que sua bondade, especialmente em relação às crianças, era genuína e não viam nada de sinistro em suas intenções. Na visão deles, ele estava tentando tornar o mundo um lugar melhor, mesmo que os outros não entendessem seus métodos. É realmente fascinante como a vida pode apresentar duas perspectivas completamente diferentes sobre a mesma pessoa ou evento. No caso de Michael, alguns o viam como um santo, alguém que foi incompreendido e injustamente visado. Acreditavam que a mídia tinha uma vingança contra ele, e que as acusações eram apenas uma forma de derrubá-lo por ser diferente. Por outro lado, havia aqueles que acreditavam que as alegações eram sérias demais para serem ignoradas e viam as ações de Michael como algo muito mais sombrio. Essa é a complexidade da fama, especialmente quando ela é misturada com escândalo. O que uma pessoa vê como um gesto inocente, outra pode ver como algo muito mais perigoso. O que os fãs de Michael viam como atos de bondade, outros viam como algo a ser temido. E é aí que a linha entre o amor e o julgamento se torna tão tênue. Madonna também não era estranha a esse mundo de julgamentos. Ela, assim como Michael, estava constantemente sob o microscópio. Mas talvez, por compartilharem essa experiência, eles puderam se apoiar um no outro, de uma forma que somente aqueles que estavam no topo do jogo da fama poderiam. Eles podiam entender as dificuldades um do outro, mesmo que nem sempre concordassem em tudo. O vínculo entre eles não se tratava apenas de serem estrelas. Tratava-se de sobreviver em um mundo que rapidamente os derrubava. E no caos de suas vidas, eles encontravam momentos de paz juntos. Uma breve fuga do brilho dos holofotes. Suas aparições em público eram eletrizantes, mas, por trás das luzes piscantes, o relacionamento deles era tudo menos comum. Haveria mais em seu vínculo do que o mundo sabia? E o que fez com que tudo se desintegrasse? Uma dupla surpreendente no Oscar. Vamos fazer uma viagem de volta ao ano de 1991. O Oscar estava a todo vapor, e o tapete vermelho era um mar de vestidos glamurosos, smokings elegantes e luzes piscantes. Mas havia um momento sobre o qual ninguém conseguia parar de falar. Duas das maiores estrelas pop do mundo, Madonna e Michael Jackson, passaram pelo tapete lado a lado. As pessoas não conseguiam acreditar em seus olhos. Michael, conhecido por sua natureza tímida e doce, e Madonna, a ousada e atrevida rainha da polêmica, juntos em um só lugar, era como misturar fogo e gelo. O momento em que eles apareceram juntos foi manchete em todos os lugares. Seria apenas para as câmeras? Ou havia algo mais em seu relacionamento do que o mundo sabia? As especulações corriam soltas, mas ninguém podia afirmar com certeza. O que era inegável, no entanto, era o fascínio que isso provocava. Só a combinação de suas personalidades públicas já era suficiente para manter a mídia empolvorosa. Mas, por trás das câmeras e dos sorrisos, havia mais coisas acontecendo. A fama, como ambos sabiam muito bem, podia ser um lugar solitário. Apesar dos milhões de fãs e da atenção constante, era raro encontrar alguém que realmente entendesse o mundo deles. Michael e Madonna não eram apenas duas estrelas posando para uma multidão. Eram duas pessoas, ambas sobrecarregadas pelo peso dos holofotes, que encontravam conforto na companhia uma da outra. Michael, o astro infantil que nunca teve a chance de crescer, começou a se abrir com Madonna de uma forma que raramente fazia com outras pessoas. Ele compartilhou a dor de sua infância, a imensa pressão de estar sob constante vigilância e o isolamento que sentia com frequência. Madonna, que havia enfrentado suas próprias batalhas para chegar ao topo da indústria da música, podia se identificar. Ela não tinha medo de fazer perguntas difíceis, de se aprofundar na psique de Michael e fazê-lo pensar profundamente sobre o mundo ao seu redor. Por um breve momento, eles encontraram consolo na presença um do outro, como ela revelaria mais tarde em seu tributo a ele em 2009, após a morte de MJ. Mas, como em qualquer relacionamento entre duas personalidades fortes, as coisas nem sempre foram tranquilas. Madonna, que nunca se esquivou de dizer o que pensava, sempre desafiava Michael. Suas provocações brincalhonas, seu questionamento destemido de suas escolhas. Tudo isso podia ser esmagador para alguém tão sensível quanto ele. O que poderia ter sido uma brincadeira para Madonna, poderia parecer uma pressão para Michael, que não se sentia tão confortável em ser o centro das atenções dessa forma. A conexão entre eles era complicada, cheia de momentos de profunda compreensão e flashes de tensão. Mas naquele breve período, em 1991, Madonna e Michael encontraram algo raro. Alguém que entendia a dor e a solidão que vinham com a fama deles. E embora o vínculo deles não fosse duradouro, foi um momento que será sempre lembrado. Um dos encontros revelou como Michael e Madonna eram diferentes um do outro. Madonna os levou a um clube de striptease. Para ela,
era apenas mais um meio de diversão e uma ferramenta para ultrapassar os limites. Mas Michael achou que era demais. Ele se recusou a participar, pois não se sentia à vontade. Madonna poderia ter considerado que não era nada demais, mas Michael considerou que estava cruzando uma linha da qual ele não estava pronto para se aproximar. Essa foi apenas uma ilustração de como suas personalidades se chocavam. Entre eles, também houve outros momentos de tensão. Às vezes, Michael sentia demais a ousadia de Madonna, que ela considerava como confiança. Ele preferia um tipo diferente de existência, com mais tranquilidade e privacidade. Essa diferença começou a se tornar um grande obstáculo entre eles. Ela transcendia um encontro ou uma discussão. Com o tempo, Michael ficou irritado com a abordagem geral de Madonna. Dizer exatamente o que pensava e impor limites onde quer que fosse não era problema para ela. Para ele, ela parecia ser excessivamente provocativa e desagradável. Sua abordagem à vida não era exatamente como a dela. Michael adorava o respeito, os momentos de paz e a compaixão. As ações barulhentas e assertivas de Madonna lhe pareciam o contrário do que ele queria para sua vida. Madonna certamente achou isso difícil de entender. Ela estava acostumada com o fato de as pessoas a amarem ou se sentirem ameaçadas por ela. Ela pode até ter considerado que Michael finalmente estava se recuperando. Mas ele não o fez, e a distância entre eles se tornou ainda mais acentuada. Madonna parecia ter emoções conflitantes em relação a Michael, quando o relacionamento deles se desintegrou. Ocasionalmente, ela parecia irritada ou até mesmo hostil, enquanto em outras ocasiões ela falava bem dele. Suas desavenças provavelmente a deixaram ressentida. Michael simplesmente não era quem ela esperava que ele fosse. Mais aventureiro e aberto. Michael esperava que Madonna fosse mais sensível e cautelosa ao mesmo tempo. Mas ela também não era essa pessoa. Outra fonte de tensão eram suas abordagens conflitantes em relação à fama e à controvérsia. Madonna sempre se esforçava para ultrapassar os limites, fazendo declarações políticas e sexuais ousadas, enquanto Michael tendia a ser mais reservado e cauteloso em relação à sua vida pessoal. Ela disse que ele não gostava do que eu propunha, mas não queria que o conteúdo da música fosse da mesma natureza. Além disso, houve relatos de conflitos pessoais e mal-entendidos. Madonna era conhecida por ter feito comentários sarcásticos sobre a aparência e o estilo de vida de Michael, o que o teria ofendido. Essa combinação de ciúme profissional, personalidades conflitantes e críticas públicas contribuiu para um relacionamento complicado, levando a sentimentos de animosidade por parte de Madonna. Entretanto, apesar desses problemas, houve momentos de respeito mútuo, refletindo a dinâmica complexa entre duas das maiores estrelas do pop. Certa noite, eles saíram para o que seria seu último encontro juntos, e até mesmo essa noite mostrou o quão diferentes eles realmente eram. Mais tarde, Michael relembrou uma conversa que ilustrou perfeitamente suas perspectivas conflitantes. Ela me disse, "Eu não vou para Disneylândia", disse Michael, ao que ele respondeu, "Bem, eu não pedi para você ir, eu não vou ao clube." Foi um momento de brincadeira, mas ressaltou um desalinhamento mais profundo. O interesse de Michael era por passeios calmos e voltados para a família, enquanto Madonna preferia uma cena social mais vibrante e agitada. Suas personalidades eram simplesmente muito diferentes uma da outra. Há outros que acreditam que os sentimentos de Madonna eram mais complicados do que aqueles que acreditam que ela acabou desprezando Michael. É possível que ela tenha ficado magoada ou decepcionada, mas ódio é um termo poderoso. Apesar disso, está bem claro que a conexão entre eles é extremamente errática. Como todo mundo, Madonna ficou sabendo das acusações. Quando Michael Jackson enfrentou intenso escrutínio e alegações na década de 1990, Madonna saiu em defesa dele publicamente, manifestando-se contra o tratamento severo que ele recebia da mídia e do público. Ela enfatizou a importância de um julgamento justo, com uma declaração famosa. Ao expressar isso, Madonna destacou a necessidade do devido processo legal e condenou a tendência da sociedade de se apressar no julgamento. Ela acreditava que era profundamente injusto difamar Jackson sem provas concretas e criticava a forma como a mídia sensacionalizava suas lutas. Madonna, que entendia as pressões isoladoras da fama global, teve empatia com a situação de Jackson. Ela descreveu como a fama poderia transformar até mesmo o menor passo em falso em um espetáculo, destruindo o indivíduo por baixo da personalidade pública. Para ela, o tratamento que ele recebeu foi além da crítica. Foi cruel e desumanizador. Apesar das tensões pessoais relatadas, a defesa de Madonna refletiu um senso de solidariedade enraizado em suas experiências compartilhadas como ícones pop, constantemente sob escrutínio público. Suas palavras demonstraram um lado mais compassivo, mostrando que, apesar de ter tido um relacionamento complexo com Jackson, ela o defendeu quando acreditou que ele estava sendo injustamente atacado. Mas isso é apenas o começo. Madonna revelou mais tarde percepções ainda mais surpreendentes sobre seu tempo com o rei do pop. A confissão de Madonna sobre Michael Jackson.
Tudo começou quando Madonna deu o primeiro passo. Michael era notoriamente tímido, apesar de ser o rei do pop. Embora milhões de fãs o adorassem, muitas vezes ele achava difícil se abrir, especialmente com pessoas que não o conheciam bem. Madonna, por outro lado, era ousada e destemida. Ela não era de ficar esperando, ela decidiu quebrar o gelo. Beijos de língua na boca, explicou Madonna, acrescentando que foi ela quem deu o primeiro passo porque ele era um pouco tímido. À primeira vista, parecia que eles formavam um par estranho. Em contraste com o comportamento reservado e a inclinação de Michael para a reclusão, a presença agressiva de Madonna no palco e seus pronunciamentos francos criavam um contraste impressionante. No entanto, parecia que o contraste entre eles era o que os unia. Tanto Madonna quanto Michael conversaram por um tempo considerável, muitas vezes até tarde da noite. Mas, apesar do fato de que eles tinham essas conversas profundas, o relacionamento deles era cheio de dificuldades. Pelo que pude perceber, eles eram opostos. Madonna tinha uma enorme paixão por romper limites e chocar o mundo. Era justamente quando se tratava de sua imagem pública que Michael exibia um comportamento mais conservador. No final, as divergências entre eles se tornariam um grande ponto de discórdia. Em um estágio inicial, ficou bastante evidente que Madonna e Michael tinham perspectivas extremamente divergentes sobre a vida e o amor. Ela não tinha medo de falar o que pensava, assumir riscos e ser descaradamente ela mesma. Ela encontrava grande satisfação em violar tabus e desafiar as regras da sociedade. Michael, por outro lado, era cauteloso e frequentemente não estava disposto a participar de atividades que poderiam comprometer sua reputação. O fato de Madonna se recusar a visitar o querido rancho Neverland de Michael foi um grande ponto de discórdia. Sem dúvida, Neverland era mais do que simplesmente uma vasta propriedade repleta de passeios e animais exóticos. Era o porto seguro de Michael. Em suas próprias palavras, um local onde ele podia voltar a ser criança e evitar as pressões que vêm com a celebridade. Em resposta ao convite que ele fez a Madonna para visitá-la, ela recusou categoricamente. "Não vou para a Disneylândia, certo?", declarou ela. Do ponto de vista dela, o filme parecia ser imaturo e fora de contato com a realidade. Isso causou muita dor a Michael. Ele esperava que ela entendesse o significado da Terra do Nunca para ele, mas, em vez disso, acabou sendo uma representação da disparidade entre eles. Houve também momentos de ternura entre eles. Madonna falou sobre a profunda conexão que eles tinham em particular, longe das câmeras. Michael era alguém com quem ela sentia que podia ser ela mesma, alguém que, apesar de sua personalidade pública, entendia as pressões da fama. Eles passavam horas conversando, não apenas sobre suas carreiras, mas também sobre suas infâncias, seus medos e a solidão que vinha com o fato de estarem sob os holofotes. Ela relembrou. "Eu disse, Michael, sinto que estou falando com uma limusine. Você acha que poderia tirar esses óculos para que eu pudesse ver seus olhos?" Suas diferenças, antes intrigantes, tornaram-se exaustivas. As discussões se tornaram mais frequentes, e eles se esforçavam para encontrar um ponto em comum. Em seguida, surgiram mais alegações contra Michael de ser pedófilo. O mundo ficou chocado. A notícia de acusações graves contra ele abalou o setor de entretenimento. Os fãs ficaram divididos. Alguns o apoiaram, enquanto outros o condenaram. Madonna se viu no meio do caminho. Ela conhecia Michael como uma alma bondosa e gentil. Mas agora, ela enfrentava uma nova e dura realidade. Ela não sabia no que acreditar. No início, ela manteve um perfil bastante discreto em público. Entretanto, em particular, ela estava em conflito. O homem me era familiar, mas eu também testemunhei o que todo mundo estava testemunhando. Foram as alegações que puseram fim a qualquer conexão remanescente entre eles. Havia ocorrido uma quebra de confiança. Depois que Madonna se distanciou de Michael, seus caminhos acabaram se divergindo. Depois de algum tempo, ela se lembrava do relacionamento deles com um misto de nostalgia e tristeza. Muitas pessoas ponderaram sobre a pergunta: será que foi amor, em retrospecto? É possível que eles se importassem genuinamente um com o outro? Ou eram apenas duas estrelas solitárias, buscando consolo uma na outra? É possível que a resposta esteja em algum lugar no meio. Apesar do fato de terem tido momentos genuínos de conexão um com o outro, eles também eram prisioneiros de sua celebridade e de seus próprios egos. Por um instante fugaz, eles tentaram ser algo maior do que eram. No entanto, no final, isso não foi suficiente. Madonna expressou seus sentimentos por Michael com uma mistura de admiração e arrependimento ao longo de sua carreira. "Eu achava que, meu Deus, ele era tão único, tão original, tão raro. E nunca haverá ninguém como ele. Ele era único. Ele era um rei", comentou. No entanto, ela também admitiu que ambos eram muito diferentes para que o relacionamento fosse bem-sucedido. O tempo que passaram juntos foi breve, mas criou uma impressão que duraria a vida inteira. Tanto Madonna quanto Michael continuaram a causar impacto no setor musical de suas formas individualizadas.
Eles impactaram significativamente a cultura popular, deram inspiração a milhões de pessoas e deixaram legados que jamais serão esquecidos. Apesar disso, o relacionamento deles continua a ser um capítulo fascinante e triste em suas vidas. É uma história de duas lendas que tentaram encontrar o amor, mas não conseguiram. Se você gostou deste vídeo, basta clicar em qualquer um dos cartões exibidos na tela para assistir a mais conteúdo.